Leitura de hoje, dia 13/1, Gênesis 40 até o 42. E aconteceu depois dessas coisas que o copeiro do rei do Egito e o padeiro do monarca pecaram contra ele, pelo que se enfureceu Faraó contra os seus 2 funcionários, o copeiro e o padeiro mor, e mandou detê-los na casa do chefe da guarda, precisamente na masmorra onde José estava preso. E o chefe da guarda colocou a ambos sob custódia de José. Assim estiveram por 1 ano ali. E aconteceu que ambos tiveram um sonho na mesma noite, cada qual com a sua significação. E na manhã seguinte, José os notou atribulados. Então perguntou a esses funcionários de Faraó, que com ele estavam na prisão, na casa do seu senhor, dizendo: por que os vossos semblantes estão tristes hoje? E lhes responderam: tivemos um sonho, não temos quem o interprete. Então lhes disse José: em verdade não pertence a Deus as interpretações. Algo que me conteis. Então contou o copeiro mor o seu sonho a José, dizendo: eis que o meu sonho havia uma vide diante de mim, e na vide 3 sarmentos, e a vide floresceu, e de seus brotos saíram flores, e de seus cachos saíram uvas maduras. E a taça de Faraó estava na minha mão. Eu tomava as uvas e as exprimia na taça de Faraó, e a entregava na sua mão. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Ao término de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça, e te restituirá o teu posto, e darás novamente a taça de Faraó na sua mão, como antes, quando eras o seu copeiro. Lembra-te de mim, quando te for bem, e tenha compaixão de mim, mencionando-me diante de Faraó, para tirar-me desta casa. Porque, na verdade, fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para merecer como castigo essa masmorra. E quando o padeiro mor considerou a interpretação era favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Havia 3 cestos de pão branco sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia todos os manjares e todas as qualidades dedicadas a Faraó. Mas uma ave os comia. Então respondeu José: esta é a interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. E em 3 dias cortará Faraó a tua cabeça de sobre ti, e te pendurará numa árvore, e as aves comerão a tua carne. E aconteceu que ao 3º dia era o dia do aniversário de Faraó, e foi dado um banquete de celebração a todos os seus servos, e diante deles mandou libertar o copeiro e o padeiro mor. Assim restaurou o copeiro o seu cargo, e este deu a taça na mão de Faraó, mas ao padeiro mor enforcou, tal como José lhe tinha interpretado. O copeiro mor, longe de lembrar-se de José, esqueceu-se dele. No fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo, e do rio subiam 7 vacas gordas e formosas à vista. Pastavam na terra fértil, no corriçal do rio, e após elas subiam outras 7 vacas, feias e vistas escassas em carne, e se detinham junto às outras vacas à beira do rio. E as vacas magras devoravam as 7 vacas gordas. Então Faraó despertou, mas depois dormiu e tornou a sonhar. De um mesmo pé brotavam 7 espigas grandes e firmes, e após elas brotavam 7 espigas raquíticas e queimadas pela seca. E as espigas raquíticas devoradas as 7 espigas grandes e firmes. Então o Faraó despertou e percebeu que era um sonho. E pela manhã sua alma estava perturbada, e mandou chamar a todos os adivinhos e a todos os sábios do Egito. E Faraó relatou-lhe os seus sonhos, mas ninguém pôde interpretá-lo. Então o copeiro mor falou a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje, quando Faraó esteve indignado contra o seu servo, e me pôs na prisão do chefe da guarda, a mim e ao chefe dos padeiros. Então ambos tivemos um sonho na mesma noite, sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho.
E estava ali conosco um jovem mancebo hebreu, servo do chefe da guarda. A ele contamos nossos sonhos, e ele nos interpretou cada qual seu sonho. E aconteceu tal como ele nos interpretou. Eu fui restituído à minha função, e ele foi enforcado. Então o faraó mandou chamar José, e o fizeram sair apressadamente da cova, e barbeou-se, cortou o cabelo e mudou as suas roupas, e foi levado à presença de Faraó. E Faraó disse a José: Eu tive um sonho, não há ninguém que possa interpretá-lo, mas ouvi falar de ti, que podes compreender sonhos e interpretá-los. Ele respondeu José, dizendo: Isso não está em mim, é Deus quem dará a resposta de paz a Faraó. Então Faraó o contou a José, e em seu sonho eu estava junto à praia do rio, e subitamente subiam do rio 7 vacas formosas, gordas, e pastavam a erva do prado. E após elas outras 7 vacas magras horríveis subiam, como eu jamais tinha visto antes, em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias devoravam as primeiras 7 vacas gordas. E depois de havê-los comido, sem se percebia que houvesse comido as outras vacas, porque o seu parecer continuava feio, como no princípio. E nesta parte eu despertei. Depois, no meu segundo sonho, vi que um mesmo pé subiam 7 espigas grandes e firmes. E após essas 7 espigas secas miúdas batidas do vento oriental brotavam atrás dela. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas robustas. E eu contei os sonhos dos meus magos, mas não houve quem os interpretasse. Então José disse ao faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer notificou a Faraó o que ele fará. As 7 vacas gordas são 7 anos, e as 7 espigas robustas também são 7 anos. O sonho é só um. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois das outras, são 7 anos, como as 7 espigas ressecadas e queimadas pelo vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que digo a Faraó. O que Deus há de fazer, tem mostrado a Faraó. E eis que virão 7 anos de grande fartura por toda a terra do Egito, e depois deles sobrevirão 7 anos de fome. A toda aquela abundância anterior será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. A memória da grande abundância anterior será esquecida na terra por causa da gravíssima fome que haverá a seguir. Por esse motivo o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, porque essa foi a determinada, porque estas coisas foi determinado por Deus e ele se apressa em realizá-las. Agora aconselho o Faraó que procure um homem entendido e sábio e o ponha como administrador sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e designe um delegado sobre a terra para recolher a 5ª parte dos produtos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura, e seja armazenado todo o mantimento nesses bons anos que virão. E amontoe trigo sobre a mão de Faraó, para consumi-lo com alimento. Nas cidades. E este mantimento deverá ser reservado para quando vierem os 7 anos de escassez, para que a terra do Egito não pereça de fome. E esse conselho pareceu bom aos olhos de Faraó, bem como aos olhos de todos os seus servos. Então perguntou Faraó aos seus servos: Poderíamos achar um homem como esse, em quem haja o Espírito de Deus? E disse Faraó a José: Como Deus te fez conhecer todas essas coisas, é evidente que não há ninguém tão entendido e sábio como tu. Porquanto administrará a minha casa, e pela tua voz governará o meu povo, que te renderá homenagem. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Eu te estabeleço como administrador sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou da sua mão o seu anel sinete e o colocou na mão de José, e o vestiu de traje de linho, e lhe pôs um colar de ouro ao redor do seu pescoço.
e o fez subir no seu segundo carro mais importante. E um arauto clamava diante dele: reverenciai-o. Assim Faraó o constituiu administrador sobre toda a terra do Egito. Ainda disse Faraó a José: eu sou o Faraó, mas fora de ti ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. O Faraó chamou a Zafanate Paneia e deu-lhe por mulher a Sefnate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E tinha José 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e dedicou-se a percorrer toda a terra do Egito. E chegou o período de 7 anos de fartura. A terra produziu a mãos cheias. E José foi armazenando a quinta parte de todos os grãos que se produziam na terra do Egito, e o guardado nas cidades, e o grão do campo que era produzido ao redor de cada cidade era guardado dentro da mesma cidade. Assim José juntou muitíssimo trigo, como a areia do mar, tanto que era impossível contar, pois era tão numeroso. A Senate, filha de Potifar, sacerdote On, deu a José 2 filhos, os quais nasceram antes que chegasse o período da fome. E José chamou o primogênito Manassés, porque ele disse: Deus apagou da minha alma todo o dissabor e toda má lembrança da casa do meu pai. E ao segundo filho chamou Efraim, porque dele disse: Deus me frutificou na terra da minha aflição. Fértil. E terminaram os 7 anos de abundância na terra do Egito. E começaram a manifestar-se os 7 anos de fome, conforme José tinha predito. E a fome assenhorou de todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E quando deixou de produzir, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, e fazei tudo o que ele vos disser. Diante da ameaça de fome que veio sobre toda a terra, José abriu todos os armazéns e vendeu aos egípcios, porque fome se acentuava em toda a terra do Egito. E de todas as terras vinham do Egito para comprar cereais de José, porque a fome se estendia por toda a terra. E Jacó soube que havia trigo no Egito, e relatou isso a seus filhos: porque vós olhais uns aos outros? E acrescentou: tenho ouvido que há cereal no Egito. Descei, pois, até lá e comprai-me trigo, a fim de que possamos viver e não morrer. Então os 10 irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo, mas a Benjamim, irmão de José, Jacó não enviou com os seus irmãos, porque temeu que lhe acontecesse alguma desgraça. E foram os filhos de Israel comprar trigo entre muitos outros que também iam, porque havia fome na terra de Canaã. E José era o governador da terra, e o encarregado pela venda do trigo, todo o povo. E vieram perante ele os seus irmãos e prostraram-se diante dele com o rosto em terra. E quando José viu os seus irmãos, reconhecendo, mas se fez de estranho para com eles, ele lhes falou com dureza e perguntou-lhes: de onde vêm? E aqueles responderam: da terra de Canaã, para comprar cereais e alimento. Se bem que José tinha reconhecido seus irmãos, eles, contudo, não o reconheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que tivera a respeito deles e disse-lhes: vós sois espias e viestes para ver qual indefesa está a terra. Mas eles lhes responderam: não, senhor meu, mas teus servos vieram aqui comprar trigo para alimentar-nos. E todos nós fomos filhos de um mesmo homem, somos filhos de um mesmo homem, somos homens de inteira confiança. Os teus servos não são espias. Mas ele insistiu: não antes vieste para ver quão indefesa está a terra? Eles, porém, responderam: nós, teus servos, somos uma família de 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã. Falta somente o mais novo, pois está com o nosso pai, e o outro já não existe. E respondeu-lhe José: e o que eu vos disse, sois espias? Eu vos
porei à prova pela vida de Faraó, que não saireis daqui a menos que tragam aquilo que o vosso irmão mais novo. Envia um de vós para que vá buscar o vosso irmão, enquanto vós ficareis preso como garantia, para que seja provado a veracidade das vossas palavras. Se não for assim pela vida de Faraó, fica claro que sois espias sem dúvida alguma. E os juntou na prisão por 3 dias. E depois de 3 dias disse-lhe José: Fazei isso para que possais viver, porque eu temo a Deus. Se realmente sois homens de bem, um de vós ficará sob custódia da casa de detenção, e os demais poderão ir para levar os cereais que aliviarão a fome das famílias. E me trarão o vosso irmão mais novo, e assim serás comprovado vossas palavras e não morrereis. E assim fizeram. Antes de sair, eles disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados pelo que fizemos a nosso irmão, porque já vimos a angústia de sua alma quando nos implorava misericórdia, e não atendemos. E é por isso que a sua desgraça recaiu sobre nós. E Rubem lhe recordou amargamente: Porventura eu não vos adverti, não pequeis contra o jovem, mas não quiseste ouvir. Vede agora como o sangue é requerido de nós. Eles não sabiam que José entendia o que eles diziam, porque haviam intérpretes entre eles. E José se retirou para chorar. Depois voltou e lhe falou, tomando dentre eles a Simão, e o encarcerou perante os seus olhos. Em seguida José ordenou que enchessem de trigo as sacas daqueles irmãos, e que lhes restituísse o dinheiro de cada um secretamente, nas sacas respectivas. Assim, em seguida, José ordenou que enchessem de trigo as sacas daqueles irmãos, e que lhes restituísse o dinheiro de cada um secretamente, nas sacas respectivas. Assim, a cada um deu provisão para as necessidades de regresso. Tudo isso lhes foi feito. E carregaram seus jumentos com as sacas cheias e partiram. Quando um dos viajantes abriu a saca para dar forragem ao seu jumento, viu surpreendido o seu dinheiro que estava na boca da saca. E anunciou aos seus irmãos: Meu dinheiro foi devolvido, vede aqui na saca. Então o coração de todos se estremeceu, e diziam uns para os outros: Que é isto que Deus nos fez? E chegaram à terra de Canaã, onde estava Jacó, seu pai, e contaram-lhe tudo o que lhes acontecera. O homem que governava a terra nos falou duramente e nos considerou como espias da terra. Mas lhes asseguramos que somos homens de confiança, que não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos do nosso pai. Um já não existe, o mais novo está agora com nosso pai na terra de Canaã. Mas o governador não disse: Por isso conhecereis se vós sois homens de retidão. Deterei comigo um de vós, e depois ireis levar trigo para acalmar a fome das vossas casas. E trazei-mo o nosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espias, mas homens de bem. Então vos devolverei o vosso irmão, e podereis viajar e negociar livremente a terra. E quando esvaziavam as sacas, aconteceu que cada um deles encontrou seu pacote de dinheiro. Quando eles e seu pai viram o seu respectivo dinheiro, ficaram arrasados. Então Jacó lhes disse: Vós tendes me privado de meus filhos. José já não existe, e Simão já não está. E ainda quereis levar a Benjamim? Todas essas desgraças recaem sobre mim. Mas Rúben assegurou-lhe seu pai, dizendo: Mata os meus 2 filhos, se não te trouxer de volta o teu filho. Dá-mo as minhas mãos e eu te devolverei. Mas o pai lhe disse: Meu filho não descerá convosco, porque o seu irmão morreu, e só ele ficou. Se lhe suceder alguma desgraça pelo caminho, farei descer minhas cãs com a desolação ao Sheol. Até aqui. Lembrando sempre, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Shalom, shalom, graça e paz.